Fala gurizada, eu sou o professor Magnus. Nesse vídeo, informações definitivas para vocês acertarem as questões sobre o parlamento inglês. Bora! A entrega pacífica do governo a um adversário pressupunha um elevado nível de automoderação. O mesmo determinou a boa vontade de um governo em não usar os seus grandes recursos do poder na humilhação ou destruição de predecessores hostis ou opositores. As técnicas militares deram lugar às técnicas verbais do debate, feitas de retórica e de persuasão, a maior parte das quais exigia mais contenção geral, identificando de modo nítido esta mudança com um avanço da civilização. Fragmento do livro A Busca da Excitação. Vamos às alternativas. Bora! O processo histórico britânico ofereceu, entre os séculos 17 e 19, modelos institucionais e práticas políticas importantes. A respeito deles, é correto afirmar que, antes da gente partir para a letra A, prepara o teu caderno, prepara o teu lápis, prepara a tua caneta e vem comigo. Bora! Gurizada, vamos apontar algumas informações imprescindíveis sobre a evolução histórica do parlamento na Inglaterra. Você vai fazer o seguinte, tá bom? Preparou aí caneta, papel, caderno? Legal. Ó, escreve assim, ó. Parlamento. 2 pontos. Legal? Faz o seguinte, puxa uma flechinha para baixo e registra assim, ó. Escreve o seguinte. Século XIII. Por que, Magnus, século XIII? Porque alguns livros didáticos acusam que o Grande Conselho passa a ser chamado de parlamento na Inglaterra por volta de 1258. Legalzinho? Pois bem, cerca de um século depois, puxa uma outra flechinha, escreve aqui, portanto, século XIV, né? Surgem 2 câmaras dentro do parlamento. Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Tudo bem? Legalzinho. E aqui a última flechinha, cerca de 300 anos depois, 2 episódios vão contribuir para a consolidação do parlamento na Inglaterra. Vou colocar aqui, ó, século XVII. Tá aqui. Magnus, quais foram esses 2 fatos? Vou puxar uma flechinha para cá e vou escrever Revolução Puritana ou Guerra Civil Inglesa, não é isso? Lá do Oliver Cromwell. Vou registrar 1642. E em seguida, Revolução Gloriosa, 1688-89, dependendo do livro, tá bom? Aqui a gente tem 430 anos de história do parlamento, né? Facilitando para a gente não errar nenhum outro teste sobre esse órgão, essa instituição inglesa. Tudo bem? Vamos voltar lá para a letra A. Bem, os debates acalorados no parlamento, que desencadearam uma série de lutas sociais no século XVIII, foram apenas superados no início do século XIX com a instauração do regime parlamentarista. A gente viu ali por meio da datação que era bem antes, né? Então, falsão aqui na letra A. Vamos à letra B. Bora! Após o turbulento século XVII, da datação das 2 ocorrências ali que a gente analisou, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, no caso do Oliver Cromwell, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Percebeu? Fortalecimento, gradativa consolidação. Tranquilo? Por enquanto a gente marca a letra B. Vamos à letra C. A instauração da República de Oliver Cromwell e do parlamentarismo em meados do século XVII, então já vou colocar um falsão aqui, ele troca a datação, foi responsável pelo fim das turbulências políticas características do absolutismo monárquico. Pelo contrário, essas turbulências políticas aumentaram. Falsão aqui na letra C. Vamos à letra D.
O avanço da civilização mencionado no texto ocorreu com o estabelecimento do princípio da tolerância religiosa entre anglicanos, calvinistas e católicos pelo parlamento no final do século XVIII. Falso. A história da Inglaterra é marcada a partir do século XVI por conflitos entre católicos e protestantes, até mesmo dentro do período de Oliver Cromwell. Tranquilo? Então, falsão aqui na letra D. Vamos à letra E. Bora. O estabelecimento do parlamento bicameral, com representação para os nobres e para a burguesia enriquecida, e do direito do voto universal masculino, ambos no século XVIII, então a gente já poderia colocar falsão aqui, não foram responsáveis, outra forma da gente colocar falso na letra E, pela contenção das lutas sociais na Grã-Bretanha. Tudo bem? Então, falsão aqui na letra E. Vamos ao gabarito oficial da prova. Vem. Letra B, gabarito oficial após o turbulento século XVII, marcado por sucessivas lutas sociais e golpes de Estado, a pacificação entre as classes dominantes ocorreu com o fortalecimento do regime parlamentar ao longo do século XVIII. Gabarito oficial da FUVEST 2020. Honesta gurizada, valeu!